assistir gravado, né? Vou compartilhar para a gente começar a aula. Nossa última aula antes das férias, maravilhosas férias. Vamos para Cancún, Nova York, Nova Zelândia, África do Sul, Londres. Tudo no Instagram. É isso aí. Tá todo mundo vendo os slides direitinho? Tá sim, Fará. Uma beleza. Meu querido amigo Lucas Pina, bem-vindo, meu querido. O povo está chegando. Ei, Fefe, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda. Fala, Fará, beleza? Tranquilo, querido, graças a Deus. A gente vai começando e o pessoal vai chegando, eu vou aceitando, né? E tudo bem. Então, a intenção nossa é concluir esse assunto, essa parte, esse arquivo que eu mandei para vocês, e já depois da aula eu encaminho o arquivo próximo, né, os slides que serão utilizados já a partir, né, desta aula e, claro, a partir do segundo semestre, a partir de agosto, se Deus quiser. Então, a gente começa agora falando da terceira parte, da ruptura das ligações, que é exatamente a parte mais importante de uma reação química, né? É claro que vocês vão de entender que, para eu formar um produto, é necessário que eu faça a ruptura das ligações dos reagentes. Então, para eu fazer com que um reagente se transforme em um produto, a primeira coisa, a parte mais importante da reação é quebrar as ligações dos reagentes para que eles, lógico, depois transformem-se em produtos. Vai haver o choque entre as moléculas, vai haver a formação do complexo ativado, com um catalisador, o complexo ativado diminui, o produto é formado mais rapidamente. Sem o catalisador, o complexo ativado é longo, é demorado, a reação vai ser longa. Então, pelo menos, para você ter a noção, a ruptura da ligação é um processo endotérmico. Para eu romper uma ligação, é endotérmico. Eu tenho que receber um calor, uma energia, para fazer a ruptura. Depois, no momento da junção, da associação, para eu formar o tal do produto, aí vai ser um processo exotérmico. Para romper, endo. Para formar, exo. Tranquilo? Então, na química orgânica, a ruptura das ligações, ela é considerada a parte mais importante da reação, no sentido de dizer que a ligação que vai ser rompida é uma ligação covalente. E uma ligação covalente, vocês concordam comigo, em dizer que entre os átomos, sempre você terá dois elétrons unindo dois átomos. Ora, se essa ruptura é feita exatamente no meio desta ligação, cada átomo sai com o seu elétron livre. Por isso que eu sei que esta quebra em partes iguais será capaz de provocar a formação de radicais livres. Ora, se essa quebra da ligação covalente não ocorre em partes iguais, aí eu vou fazer uma quebra em partes desiguais, eu vou valorizar quem é mais eletronegativo. Assim, alguém ficará com os elétrons da ligação, assim, alguém ficará sem os elétrons da ligação. Quem fica com os elétrons fica negativo, claro. Quem fica sem os elétrons fica carregado positivamente. Então, esse tipo de quebra vai formar íons. Então, na verdade, são dois tipos de quebra na química orgânica. A quebra em partes iguais, que eu chamo de homólise, formadora de radicais livres. E uma quebra em partes desiguais, que eu chamo de heterólise, que é capaz de formar íons. Assim, gente, tipo de ruptura decisivo para a formação do produto final. Claro, se uma quebra é heterolítica ou heterólise, eu formo íons. Se uma quebra é homólise, me quebra em partes iguais, eu formo radicais livres. E o tipo de reagente que vai se formar, porque no momento que eu quebro uma ligação, eu tenho os meus reagentes que vão participar da reação, é claro que esses reagentes é que vão definir a classificação de uma reação. Você vai ver, ó, dois tipos de quebra. Uma quebra heterolítica e uma quebra homolítica. A quebra heterolítica, ela é a mais fácil. Por quê? Porque ela só vai depender da diferença de eletronegatividade entre os átomos.
Já a quebra homolítica, normalmente ela ocorre entre átomos que não possuem diferença de eletronegatividade, normalmente, não quer dizer que seja sempre. Para eu quebrar esta ligação por homólise, eu vou precisar de uma ajuda externa. Quer ver? Olha a cisão heterolítica. Essa cisão heterolítica, quando ela quebra em partes desiguais, a intenção é formar íons, cátion e ânion. Olha o primeiro exemplo. Estou quebrando a ligação entre carbono e bromo e valorizando o átomo de bromo em relação a maior eletronegatividade. O carbono fica carregado positivamente e o bromo fica carregado negativamente. Nesse caso, eu formei um carbocátion. Na letra B, quando eu quebro a ligação entre carbono e hidrogênio, é lógico que eu vou valorizar os elétrons a ficarem mais próximos de quem é mais eletronegativo. Nesse caso é o carbono. Aí o carbono ficaria carregado negativamente e o hidrogênio sairia carregado positivamente. Neste tipo de quebra, eu formei um carboânion. Então, na cisão heterolítica, leva-se em consideração a diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão ligados e eu vou formar sempre cátion, sempre ânion. Já nessa ruptura homolítica, que mais me interessa é essa, porque essa, normalmente, não sempre, normalmente, não sempre, normalmente, não sempre, ocorrerá entre átomos iguais, quando não houver diferença de eletronegatividade. E como é que eu vou chegar para uma ligação e falar assim, dá para você quebrar por homólise para mim, por favor? Não tem jeito. Eu vou ter que dar condições para que essa quebra ocorra por homólise. E quais são as condições? Presença de luz, ou luz, que é mais chique. Luz é pobre, é luz, nojento. Raio ultravioleta, a mesma coisa. Então, se numa reação química houver raio ultravioleta, luz, eu tenho certeza que a quebra vai se dar por homólise. E sempre ocorrerá a formação de radicais livres. Se não tiver luz, luz não, luz, vai ter que ter em cima da seta níquel com calor, ou paládio com calor, ou platina com calor, para que a homólise ocorra, para que a quebra em partes iguais ocorra. Então é níquel com calor, ou paládio com calor, ou platina com calor. Um dos três com calor. Se você colocar os três com calor, você vai subir na vida. O seu laboratório vai para os céus, vai para o alto, né? Vai explodir o laboratório. E a terceira chance de provocar uma homólise é quando você coloca na reação como catalisador, como um meio especial que favorece a ruptura em partes iguais, é o peróxido. Normalmente o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, H2O2. Então são três situações provocadoras de homólise. Primeira, incidência de luz ultravioleta, ou LUS, ou raio ultravioleta, do jeito que você quiser. Segundo, presença de níquel com calor, ou paládio com calor, ou platina com calor. Se vocês olharem na tabela periódica, o níquel, o paládio e a platina estão na mesma família. Família 8B. A terceira família 8B, 8B1, 8B2, 8B3. Níquel, paládio e platina. E quanto mais embaixo o elemento tiver, melhor a qualidade do catalisador. Tá? E o terceiro é o peróxido, o exemplo mais importante. É o peróxido de hidrogênio. Olha essa reação ali. Vai aparecer raio ultravioleta, que pode ser representado pela RUV, pode ser UV, pode ser HV, pode ser HUV, pode ser um comprimento de onda, aquele símbolozinho que representa um comprimento de onda, que parece uma girafa vista de lado. Então, qualquer coisa que indique, né, que a quebra vai acontecer por homólise, tem que ter um indicativo de um catalisador especial. Ou LUS, ou níquel, paládio, platina e calor, ou peróxido, em cima da setinha. Beleza? Então, esta parte, né, a gente encerra este arquivo. Oi. Deixa eu só tirar uma foto daquela decisão heterolítica que eu não acabei de copiar. Você não pede, minha querida, você exige. Deixa eu só tirar essas... Aparece para você essas mensagens que chegam aqui para mim, não? Aparece. Aparece. Uhum. Ainda bem que não aparece nenhum palavrão aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Aí fica melhor. Pronto, já deu. A outra, você já tirou? Tirei. Então tá. Obrigada. Por nada. Eu vou, então, parar de compartilhar essa tela. Vou compartilhar uma outra tela. Vê se entrou direto. Vê se eu preciso mexer em alguma coisa.
Entrou o slide de mecanismo de reações orgânicas? Entrou. Beleza, graças a Deus. Pensei que eu tivesse que fazer algumas mirabolâncias aqui. Ô, gente, apesar de ser a última aula antes desse nosso recesso de 2 semanas, eu acho muito válido a gente começar a ver essa parte, mecanismo de reações orgânicas e tipo de reações, porque essa parte é realmente importante, é a parte que vai ser cobrada de vocês numa prova de vestibular, né? Na prova do Enem, com certeza. Então, essa parte, eu vou chamar de primeira parte, eu vou trabalhar com os mecanismos e com os tipos de reagentes orgânicos. A primeira coisa é mostrar para você que quando eu quebro uma ligação química, eu quebro visando a formação de reagentes. Então, quando eu quebro em partes desiguais, eu formo um cátion ou eu formo um ânion. E quando eu quebro em partes iguais, eu formo radicais livres. Radical livre é tudo igual, radical livre, todo mundo vai ter bolotinha, todo mundo vai ser igual, pô. Agora, reagente cátion e ânion são diferentes. Por isso que nós chamamos na química de, ao invés de cátion, a gente fala eletrófilo, afim de elétron. Ora, se eu estou afim de elétron, eu estou afim de carga negativa. Se eu estou afim de carga negativa, eu só posso ser positivo. Então, todo cátion é um eletrófilo. Só virar a página, depois eu volto na página anterior. Quando eu falo que eu sou um nucleófilo, significa que eu estou afim do núcleo. Aí você vai dizer assim, pô, afim do núcleo. Pô, você pode estar afim de tanta coisa, né? Afim de ir à praia, afim de uma moça, de um rapaz. Eu acho que afim do núcleo. É porque no núcleo tem carga positiva, próton. Nêutron está no núcleo, mas não tem carga. Então eu só posso estar afim de quem tem carga positiva. Nucleófilo, afim de carga positiva. E quem está afim de carga positiva só pode ser dotado de carga negativa, óbvio. Tá? Tranquilo? Então, voltando ao slide anterior, ó, reagentes eletrófilos são aqueles que possuem afinidade por elétrons, óbvio. Ou seja, eles possuem afinidade por carga negativa. De acordo com a teoria de Lewis, se eu sou afim de carga negativa, é porque eu não tenho elétron em mim. Eu preciso de elétrons. Se eu preciso de elétrons, eu sou um ácido de Lewis. Então, se você quiser anotar isso, a Rafa que gosta de anotar, a Aline que gosta de anotar, o pessoal que gosta de anotar, anota isso, ó. Todo cátion é um eletrófilo. E todo eletrófilo vai ser um ácido de Lewis. Vou repetir para você que perdeu, ó. Todo cátion é um reagente eletrófilo. E todo reagente eletrófilo vai ser um ácido de Lewis. Por isso que eu posso falar que todo cátion é ácido de Lewis, óbvio. Tá? Os exemplos mais importantes. CH3, carga positiva. Hidrogênio, carga positiva. NO2, carga positiva, que é o grupo nitro. SO3H, carga positiva, que é o grupo sulfônico. Então, toda estrutura dotada de carga positiva está afim de elétron. Então, é um eletrófilo. E toda estrutura que é considerada eletrófilo, que está afim de elétron, é um ácido de Lewis. E os principais ácidos de Lewis são BX3, ALX3, FEX3 e ZN, zinco, ex-jogador do Flamengo, X2. Porque todos esses elementos centrais aí, ó, todos os elementos centrais, boro, alumínio, ferro e zinco, quando estão ligados ao X, esse X, queridos, é qualquer elemento que faça uma só ligação. Pode ser hidrogênio, pode ser halogênio, pode ser quem você quiser. Você vai ver que o boro, o alumínio, o ferro e o zinco são elementos deficientes de elétrons, por isso que eles são correspondentes a um ácido de Lewis. Mas eles não deixam de ser eletrófilos. Então você fala assim, mas por que você botou o BF3 ali como exemplo? Porque eu comecei colocando todos os exemplos na forma de cátion, percebe? E o último não é cátion, mas precisa de elétron. Então eu posso falar que todo cátion é um ácido de Lewis. Mas nem todo ácido de Lewis é um cátion. Para ser ácido de Lewis, tem que ser uma estrutura que precisa de elétron, seu elemento central, de acordo com a teoria de Lewis. Virando a página. Nucleófilo, afim do núcleo, afim de carga positiva. Se eu sou um cara afim de carga positiva, é porque eu tenho elétron sobrando, pô. Claro. Ou eu terei elétron sobrando de verdade, elétron mesmo, ou eu terei carga negativa, elétron que deixaram para mim no momento de uma ruptura de ligação. Então,
são aqueles que possuem afinidade por próton, ou seja, possuem afinidade por carga positiva. De acordo com a teoria de Lewis, são bases de Lewis. Quem tem par de elétrons sobrando pode emprestar. Se eu posso emprestar, vou emprestar para quem não tem elétron. Exatamente a estrutura considerada deficiente de elétron. Beleza? Exemplos mais comuns: o cloro com carga negativa, a hidroxila com carga negativa, o CN, cianeto, que é o grupo nucleófilo mais importante da química orgânica. Ele é formado por 2 elementos de alta eletronegatividade. O NH3 não tem carga negativa, mas tem o elétron, par de elétron no nitrogênio. Por isso que todo ânion, guarda, é um nucleófilo. E todo nucleófilo vai ser uma base de Lewis. Por isso que todo ânion é uma base de Lewis. Tranquilo? Todo ânion é um nucleófilo. Mas nem todo nucleófilo é obrigado a ser ânion. O NH3 é nucleófilo e não é ânion. Cuidado com isso, tá, gente? Isso é importante pra caramba. Quem gosta de anotar, se quiserem que eu repita com o maior prazer. Tá bom? Só lembrando a vocês, a Maria Fernanda não fala comigo, mas só no chat, o Léo também, né? O pessoal, ó, não tô vendo o chat, tá? Então, se vocês quiserem falar comigo, por favor, fiquem à vontade, podem abrir o microfone à vontade, estou à sua disposição. Diferenças, faltou cedilha ali, me perdoem, diferenças entre os reagentes eletrófilos e nucleófilos. Os eletrófilos são de elétrons, enquanto que os nucleófilos são ricos em elétrons. Aceitam par de elétrons os eletrófilos e têm para emprestar. A palavra doar ali não ficou legal, não. Eu prefiro que você escreva emprestar par de elétrons. Quem doa, doa definitivo, né? Metal. Na verdade, não é isso. Então, seria empresta um par de elétrons. Par de elétrons, e não um par. Pode ser mais de um. Usualmente, os eletrófilos são estruturas cátions, carga positiva. Usualmente, são estruturas ânions, os nucleófilos, carga negativa. Os principais ácidos de Lewis, eu coloquei na listinha anterior para você, BX3, o X, qualquer elemento que faça uma só ligação, a LX3, FeX3 e zinco X2. Hoje eu te pedi para vocês guardarem esses aí como os mais importantes, porque a gente vai usar frequentemente nas nossas aulas, tá? E os nucleófilos mais importantes são todas as aminas, claro, são todos os álcoois. O álcool também funciona como um par de elétron doador do oxigênio. Apesar do álcool ser um fótero, ele também pode atuar como base de Lewis, porque o oxigênio tem um par de elétrons sobrando. Os éteres também são. Eu não coloquei ali porque os éteres são muito pouco reativos. E a amônia, né? A amônia é o exemplo maior. A amônia é a mãe de todas as aminas. Beleza? Tá tranquilo até aí? Eu posso continuar numa boa? Alguma pergunta, algum questionamento, alguma sugestão? Quer que eu vá embora? Você quer um suco de laranja, um tira-gosto? Quer que eu te empreste um dinheiro, alguma coisa assim? Quer que eu cante uma música para você relaxar? Faz essa questão para mim. Oi, Lucas Pina, meu querido amigo Lucas Arbex Pina. Ou melhor, Debeck. Futuro prefeito de São Pedro. Que isso, um dia eu chego lá. Eu queria te perguntar, porque, tipo, aquele primeiro slide do título, eu esqueci. Então, qual que é esse assunto? Mecanismos do quê? Eu tinha anotado, mas eu perdi. Ali. É esse? Esse. Deixa eu tirar uma foto para eu saber sobre... Quer o outro antes desse? Não, eu sei que não tem, pô. Não, aqui, ó, esse, a mesma coisa, tá vendo? Não, é só porque eu não tinha visto qual que era o assunto, só para eu anotar. Obrigado, Fará. Show. Posso para frente? Por mim, sim, tranquilo. Obrigado. Tá, beleza. Queridos e queridas, Bruna, me ajuda. Faz essa questão aí para mim. Responda essa questão. Eu te dou 3 sequências ali. A primeira sequência, P ligado a P. Essas duas bolinhas que estão entre os dois átomos de P representam a ligação covalente, claro. O P está supostamente representando um átomo qualquer, um átomo genérico. Na segunda sequência, QR, o Q e o R estão ligados por uma ligação covalente.
E na terceira sequência, o S ligado ao T, também por uma ligação covalente. No primeiro processo, dá para você ver direitinho que depois que a reação, que a quebra ocorre, eu formo 2 vezes o P, ou seja, 2P com uma bolotinha. Essa bolotinha aí indica um radical livre. O Q e o R, na segunda sequência, separados, eu formo o Q com uma bolotinha, mais o R com uma outra bolotinha. Na terceira sequência, a última, eu tenho o S e o T unidos por uma ligação covalente. Depois que ocorre a separação, o S fica com os 2 elétrons da ligação, enquanto o T fica sem os elétrons da ligação. Então, no primeiro caso, houve uma homólise, dá para perceber? Quebra em partes iguais. No segundo caso, também houve uma homólise, uma separação da ligação em partes iguais. Cada elemento, cada átomo que compunha a ligação ficou com o seu próprio elétron livre. Com o seu próprio elétron, não é claro, aí ficou livre. E o ST, depois da separação, você perceba que foi uma heterólise, uma vez que o S ele fica com os elétrons da ligação, por isso que ele é o mais eletronegativo, claro. Nesse caso, dá para a gente saber que ele é o mais eletronegativo. E o T ficou sem os elétrons da ligação. Se eu fosse colocar uma carga elétrica ali, eu colocaria uma carga elétrica negativa no enxofre, no S, e uma carga positiva na letra T, indicando a formação dos íons. A pergunta é, qual a espécie mais apropriada para reagir com íons do tipo R3C positivo? Aquilo ali é um carbocátion. Se você observar a carga do carbono sendo positiva, é um carbocátion. Legal? Legal. Quem está doido, quem é afim, quem pode fazer a reação facilmente com quem tem carga positiva? É claro que a resposta que você vai me dar é quem tem carga negativa. E quem teria carga negativa ali? O P? Não, o P tem bolotinha, tem radical livre. O R? Também não, bolotinha, elétron livre. R? Que tem um elétron livre, não pode. O S? Sim, o S sim. Porque o S, com os elétrons da ligação que ficaram com ele, ele vai ficar carregado negativamente. Por isso, cargas e sinais contrários reagem, se atraem, interagem, formando a ligação. A resposta correta seria a letra C. Pará. Oi. Eu não entendi muito bem o que é um radical livre. O radical livre dele para o S, por exemplo, que tem 2 elétrons, é que ele tem um elétron só? Exatamente. Eu estou ligado a você. No momento que nos separam em partes iguais, eu vou ficar com o meu elétron e você vai ficar com o seu elétron. Então, se nós temos um elétron apenas, o nosso elétron, que foi permitido que a gente ficasse depois da separação, eu me tornei um radical livre. Agora, se eu ficar com os 2 elétrons da ligação, eu vou ficar carregado negativamente. Ou se eu não ficar com os elétrons da ligação, nem com o meu, aí eu vou ficar carregado positivamente. Aí já é a formação de íons. Dá para entender? Eu entendi. Só não entendi por que, tipo assim, o radical livre ele não vai reagir com o C ali, sabe? Sim, é porque o radical livre é uma estrutura que não tem carga elétrica. Porque normalmente, a Aline está me perguntando, né? Isso. Na Aline, eu identifiquei a voz, é claro. Quando você fala que uma pessoa, por exemplo, tem carga negativa, Aline, além do seu elétron, querida, o elétron que existe em você já, alguém te deu um elétron. Então, a carga negativa, na verdade, representa 2 elétrons. A carga negativa da estrutura representa o elétron do elemento e o elétron que deixaram para esse elemento. Porque eu sozinho, com um elétron livre, eu, apesar de ter este elétron, eu não configuro na química uma carga negativa. Dá para entender? Entendi, agora sim. Ah, beleza, que ótimo. Show. Se você tiver mais dúvidas, você me fala, tá? Fique bem à vontade. Pode ficar tranquilo que eu falo. Tá, show. Adoro quando vocês me perguntam. Ô, Pará. Oi, querida.
Por que os ácidos de Lewis são chamados ácidos, esses exemplos de eletrófilos? Eu não entendi porque é ácido. Não, uma definição que o John Lewis deu para aquelas substâncias cujo elemento central necessitavam receber par eletrônico, entendeu? Tá. Simplesmente isso, chamou de ácido aquela estrutura cujo elemento central tinha necessidade de atingir estabilidade com 8 elétrons. Aquela Tá. substância cujo elemento central tinha já estabelecido a estabilidade com 8 elétrons, ainda sobrava elétron, ele falava que era uma base. E para ele, base é aquilo que doava par eletrônico. E o ácido, para ele, é aquela estrutura que recebia par eletrônico. Não fez nenhuma relação com hidrogênio, nenhuma relação com a água, nada disso. Ele simplesmente olhou o elemento central. Tem par de elétrons sobrando depois que fez as ligações? Tem. Então você vai ser uma base. Isso é a consideração dele. E o ácido, para ele, era aquela espécie que precisava receber o par eletrônico. Só isso. Legal. Tá Tá? bom. Obrigada. Ótimo, de nada. Queridos, queridas, tipos de reações orgânicas. Maria Fernanda Falso, chegou, hein? Eu tenho as reações na química orgânica: adição, substituição e eliminação. São 3 tipos de reações orgânicas. Lá na química inorgânica, nós tínhamos síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento, dupla troca ou substituição. Então, aqui na orgânica, bem mais prático. Adição, quando eu tenho A mais B dando C. Substituição, quando eu tenho A mais B dando C mais D. E eliminação, quando eu tenho uma só substância reagindo, formando 2 ou mais produtos. Tudo que vem antes da seta, claro, é reagente. Tudo que vem depois da seta, óbvio, é produto. Na adição, eu tenho 2 reagentes e tenho um produto. Preste bem atenção no que eu vou falar. Pouca gente consegue aceitar isso de imediato, mas vocês, claro, vocês vão aceitar. Eu tenho 2 substâncias reagindo. Qual das 2 efetivamente que vai sofrer a reação? Qual das 2 que efetivamente vai provocar a reação? Sabe aquele baixinho da turma que sempre arruma briga? É exatamente esse que é o reagente. Que quem sofre a consequência desse empurrão, do tapa na cabeça, né, da encheção de saco, é o substrato. Então, a substância que vai sofrer a reação é chamada de substrato. A substância que provoca a reação é chamada de reagente. Então, eu posso fazer a reação que você quiser. O primeiro composto que eu colocar na equação química, aquele primeiro composto vai ser o substrato. Isso é ordem geral da IUPAC. Consideramos, portanto, o primeiro composto representado numa equação química, aquele composto que vai sofrer a reação. Aquele composto que sofre a reação é chamado de substrato. E aquela substância, aquele reagente que está fazendo com que o substrato sofra a reação, ele efetivamente é chamado de reagente. Antes da seta, repito, reagentes. Depois da seta, repito, produtos. Mas entre os reagentes, qual é aquele que sofre a reação? É o substrato. É o primeiro composto representado na equação. Qual é aquele que provoca a reação? É o reagente. Então, A, B, dando C, olha lá. Olha no slide. A é o substrato, B é o reagente. É sempre assim. Será sempre assim. Tá? E quando eu escrevo adição, você está percebendo que eu puxei a perninha da letra D? Eu puxei a perninha da letra D, da palavra adição, só para fazer com que ela se tornasse P, para eu juntar com a letra I e ter pi. Então, a dica que eu te dou é composto que faz reação de adição, ou substrato que faz reação de adição. Tem ligação pi, por isso que a partir de agora vai ser chamado de apição. Vê se dá para você enxergar isso daqui. Não sei se dá dando para ver, se está muito alto, está muito longe, está muito baixo. Dá um retorno aí para mim, está dando para ver?
Sim, tá dando para ver. A palavra adição, Aline, eu estou puxando a perna da letra D para virar uma letra P, para ficar pi. A letra A, vê se dá para perceber a letra A. A letra A, para mim, é um ciclopropano. E a letra O vira um ciclobutano. Legal, né? Por quê? Quais são os dois únicos compostos substratos que não têm ligação pi, mas que conseguem fazer a reação de adição? Resposta: o ciclopropano e o ciclobutano. Por quê? Porque quem faz reação de adição é instável. Aí eu prefiro falar que quem faz reação de adição é pinstável. Mas dois únicos compostos da química orgânica que conseguem fazer adição sem serem de cadeia insaturada são o ciclopropano e o ciclobutano. Porque o ângulo interno destes ciclos são ângulos muito pequenos em relação à estabilidade do ângulo de 109 graus e 28 minutos. Portanto, o ciclopropano e o ciclobutano são compostos instáveis sem apresentarem a ligação pi, por isso que eles conseguem fazer a reação de adição. Aí você vai falar assim, mas por que você está falando isso tudo, cara? Você já podia estar no 15º slide, você está falando demais esse slide aí. Eu estou falando isso tudo porque quebrar a ligação pi, Aline, Bruna, meninas, Clara, quebrar a ligação pi, ó, Melry, é fácil. Se é fácil, não preciso de catalisador. Observe em cima da seta, vê se tem catalisador. Vê se tem alguma substância que favoreça a reação acontecer. Não precisa, ela acontece praticamente sem ajuda externa. É uma reação fácil de acontecer. Tudo bem até aí? Reação de substituição. Você vai ver que eu estou destacando a letra S. S de quê? O meu substrato, tem que olhar o substrato. Esquece o reagente, eu tenho que olhar o substrato. Esquece o reagente, eu tenho que olhar o substrato. Esquece o reagente, eu tenho que olhar o substrato. O meu substrato, começa com a letra S, ele tem que ser formado por ligações sigma. Então, ele tem que ser um composto cujas ligações são strong, que é sigma, strong. Strong, forte, começa com S. A cadeia desses compostos tem que ser saturada, que começa com S. Aí você fala assim, e os anéis aromáticos? Os anéis aromáticos têm pi. Só que o anel aromático, lembra, tem ressonância. E se o anel aromático tem ressonância, ele tem uma alta estabilidade, compatível com quem tem cadeia saturada. Por isso que alguns autores na química afirmam que os anéis aromáticos não podem ser classificados como compostos insaturados, em virtude da alta estabilidade provocada pela ressonância. Então, os compostos aromáticos preferem fazer as reações de substituição. Então, a letra S de sigma, a letra S de strong, a letra S de saturada, letra S de estável. Aí eu forcei a barra, né? E a letra S da palavra catalisador. Não vai escrever catalisador com Z, não, hein, pelo amor de Deus. Catalisador é com S, exatamente a substância que nós temos que colocar na reação, para que a reação, substância, energia que seja, para que a reação ocorra mais rapidamente, porque nessa reação eu vou romper a ligação sigma. Se eu vou romper a ligação sigma, significa que eu tenho que dar uma ajuda externa, porque não é fácil quebrar. Entre as reações de adição e as reações de substituição, A mais B, dando C mais D, né? Entre as reações de adição e de substituição, a mais fácil de acontecer de adição, que eu vou quebrar uma ligação mais fraca, enquanto que na reação de substituição ela é mais difícil de acontecer, que eu vou quebrar uma ligação mais forte. Por isso a ajuda, por isso a presença, por isso que é imprescindível a presença de um catalisador. Na reação de eliminação, perdão. Na reação de eliminação, se você olhar o esquema, A dando B mais C, é o oposto da adição.
Então, se na minha reação de adição, o meu substrato tem que ser instável, a letra B, um dos produtos da reação de eliminação, vai ser instável. Na eliminação, eu saio de um composto estável e vou formar um composto instável. Você imagina se isso é fácil de acontecer? Imagina eu desestabilizar uma cadeia carbônica. É fácil? Não. É muito difícil, a reação de eliminação é muito difícil de acontecer em laboratório. Além de um catalisador, eu vou precisar de uma energia externa, de uma outra substância, de um calor. É sempre um algo mais para que eu possa, de um composto só, imagina eu tendo um composto na minha mão aqui, ó, eu enfiar a mão nesse composto e arrancar 2 ou 3 compostos dele. Transformar um em 2 ou transformar um em 3, meu Deus, é muita loucura, é muito difícil. Então, se você puder definir para mim a ordem crescente de dificuldade de reação, eu vou ficar feliz. A reação mais fácil, adição, mais fácil de ocorrer. A reação difícil de ocorrer, substituição. E a reação muito difícil de ocorrer, a eliminação. Tranquilo? Beleza? Então tá. Pergunta, gente. Aline, Melri, Lucas Pina, Serjão, Léo, Fefe Falsi, Fefe Avidago, Rafael, Eduardo, Ricardo. Nada? Thalia, tudo bem aí? Gente, tá todo mundo quietinho, acho que vocês foram embora, hein? Vocês estão aí ainda? Ainda de boa, Fará. Tenta responder essa. Lucas Pina sabe essa. Tente responder essa. Essa questão, apresenta um texto com 2 lacunas, X e Y. Complete-as corretamente. O texto é: o mecanismo, aí vem uma reação, representa uma reação de, aí você vai dizer se é adição, se é substituição ou eliminação, pelo esquema que eu te dei ali. Onde o cátion H+, está agindo como de Lewis. Ou você coloca ácido de Lewis, ou coloca base de Lewis. Só para te lembrar que esta reação aí, eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Eu vou escrever aqui um pouquinho, gente. Eu não consigo escrever direito, não, mas eu acho que, pelo menos, eu consigo te mostrar uma coisinha que eu desejo aqui. Rapidinho. Tá vendo esse parzinho de elétron que tá aqui? Rapidinho. E esse par de elétron, na verdade, era uma ligação π que estava aqui, ó. Aqui, ó. Aqui existia uma ligação π. Essa ligação π, ela migrou para esse carbono, como poderia ter migrado para o carbono da esquerda. Então, esse hidrogênio que está aqui reagindo, ó, esse aqui é o reagente. Esse aqui é o substrato, ó. E esse hidrogênio que está aqui, ele está com carga positiva. Ora, se ele está com carga positiva, ele está sem elétron. E o hidrogênio, para se estabilizar, ele precisa se juntar a alguém que tenha 2 elétrons para emprestar para ele. Porque ele se estabiliza com 2. Então, esse hidrogênio vai ser adicionado aqui, ó. Pronto, já falei a palavra mágica, vai ser adicionado. Isso aqui é uma reação de A mais B, dando C. Isso aqui é uma reação de adição. Letra A. Vou botar a letra aqui, adição. Aí você vai dizer, mas como é que eu formo esse C2H5 mais aqui? Eu não entendi. C2, tudo bem, 2 carbonos. Aceitei, 2 carbonos aqui. H5, tudo bem, até aceito, né? São 2 hidrogênios aqui nesse composto. Mais 2 hidrogênios nesse carbono, quer dizer, eu tenho 4 hidrogênios. Estou adicionando um hidrogênio, vou ter 5. Mas essa carga positiva é positiva de quem? É do hidrogênio? Claro que não, né, gente? Se essa ligação π que estava aqui migrou para esse carbono fica carregado negativamente, Aline, olha a carga negativa representada por 2 elétrons, olha lá. E esse carbono que perdeu, teoricamente, os elétrons para o outro carbono,
vai ficar carregado positivamente. Então, esta carga positiva aqui, ó, deste composto C2H5H+, é exatamente essa carga positiva do carbono, que teoricamente perdeu o elétron para o outro carbono. É claro que isso aqui é um H+, e H+ é cátion. Eu disse para você que todo cátion é uma estrutura que precisa receber elétron. Fará, você repete Oi. isso da carga positiva ali do C2H5, por favor? Claro que sim. Deixa eu apagar tudo. Beleza, vamos voltar. Fefe que tá pedindo? Isso, Fernanda Falso. Isso, viu como é que eu sei a sua voz? Sem te ver aí, ó. Primeira coisa, Fefe, eu tenho este composto A. Tá aqui, ó. Eu vou escrever aqui, depois eu apago, tá? Pô, sumiu minha caneta aqui, meu Deus. Esse composto aqui é o A. Esse composto aqui é o B. E esse composto aqui é o C, ó. Beleza. Então, eu tenho A mais B dando C. A reação é de adição. Vou deixar um Azinho feio aqui para você, para saber que isso aqui é uma reação de adição. Beleza. Show. Tranquilo. Agora, deixa eu apagar aqui, para ficar bonitinho. Apaguei. Isso aí que é a reação de adição. Fernando, olha que legal. Esse primeiro composto aqui é o substrato, e esse aqui é o reagente. Aqui existe uma ligação π, querida, ó. Aqui existe uma ligação π. E essa ligação π migra para um dos dois carbonos, criando esta representação aqui, ó. Esses dois elétrons migrando, seja para esse carbono ou para esse carbono, não tem problema, porque não há diferença de eletronegatividade entre eles. Se esse carbono recebe os dois elétrons da ligação π, querida, ele vai ficar carregado negativamente. É aqui que o hidrogênio entra, ó, aqui que ele vai ser adicionado, que é uma reação de adição. E este carbono, que, ao perder o par eletrônico da ligação π para o outro carbono ligado a ele, ele, perdendo elétron, ele vai ficar carregado positivamente. Esse que é o nosso carbocátion. E esse carbocátion aqui que vai ser representado a sua carga positiva aqui desse lado, ó. Porque na hora que o hidrogênio entra aqui, Fernando, ó, o hidrogênio ele entra sem elétron e vai encontrar dois elétrons para fazer a ligação covalente sigma com esse carbono aqui. Aí, esse carbono se estabilizando, claro, né? O carbono se estabilizando, ele se estabiliza com o hidrogênio, CH3. Esse carbono aqui não fica estável, não, porque ele vai precisar de um grupo de carga negativa para poder ligar-se a ele. E esse carbono de carga positiva, como eu estou representando só um mecanismo, é esta carga positiva que está sendo representada desse lado aqui. Será que você entendeu? Eu falei demais. Entendi sim, Fará. Obrigada. De nada, querida. Show. Ácido de Lewis, porque todo cátion precisa de elétron. Ora, se todo cátion precisa de elétron, ele é um ácido de Lewis. E esse compostinho aqui, se alguém te perguntasse, ele seria uma base de Lewis? Olha lá, Rafaela Diniz. Claro que sim. Se ele tem esse parzinho de elétron, ele pode emprestar, concorda? Se ele pode emprestar, ele seria uma base de Lewis. Deu para perceber, gente? Conseguiram entender isso? Uma boa? Posso ficar tranquilo? Não sei se vocês estão entendendo, hein? Isabela entendeu, não sei. Ana Clara Viol entendeu. Ana Bia entendeu. Fico preocupado, hein? Qualquer coisa, grita aí. Outra questão que eu trouxe para vocês, para a gente brincar um pouquinho. Dentre as reações abaixo, eu quero que você, entre as 5, descubra quais são as de adição e de substituição, respectivamente. O que você acha? Te dou um tempinho. Pode falar à vontade, tá? O que vocês acham? Número 1. Reação de quê? Olha o número 1. Pega a minha canetinha. Substituição. Substituição. A mais B dando C mais D. Então, a primeira, a letra S, substituição.
Bem tranquilo. A número 2, eu tenho A mais B dando C. Ora, A mais B dando C, é claro que é uma reação facilmente identificada como adição. Olha o substrato, ó. Tem pi, apição. Olha o substrato, ó. Saturado, começa com S. Substituição. Número 3. A mais B dando C mais D. E, de novo, reação de substituição. Tá tranquilo, gente, até aí? Número 4. A mais B dando C mais D. E, de novo, substituição. Tá percebendo? C6H6 é benzeno. C6H6 é benzeno, cara. Pô, tem pi, cara, tem pi. Ah, mas peraí, o benzeno tem ressonância. Então, a preferência nacional desses compostos é pela reação de substituição. Número 5. Opa, eu tenho um só composto ou substrato formando 2 produtos. Como é que chama isso, gente? Reação de eliminação. Então, a resposta, a reação de adição e substituição, respectivamente, são 2, 1 e 3. Não, adição é só o 2. 2, beleza. E reação de substituição, o 3. Não, 3 não, pô. O 1, cruzes, eu não sei escrever com isso de jeito nenhum. O 3 e o 4. Beleza? As reações de substituição são essas 3 aí. O meu 3 ficou ótimo, né? Vocês não... Eu arrisquei tudo ali, mas vocês sabem, vocês já viram o que eu tenho que fazer ali. Tranquilo, gente? Resposta, reação de adição. Número 2, a substituição. Número 1, o 3 e o 4. Estou passando para frente. Outra perguntinha. Na reação abaixo, podemos afirmar que se trata de uma A, B, C, D ou E? Pô, na química orgânica nunca você vai ter essa pergunta, né? Simples troca, dupla troca, isso é só na inorgânica. Aí você claramente vai ver que a reação é de quê, gente? Eu tenho A mais B dando C. Esse aqui é o reagente que provoca a reação. Esse é o substrato que sofre a reação. Olha a característica do substrato, olha lá, tem π. Por isso que a reação é claramente uma reação de adição. Vê se tem catalisador aqui, olha lá. Em cima da seta, vê se tem catalisador. Não precisa não, né? Porque é uma reação fácil, muito fácil de acontecer. Passo para frente. Tipos de reação de adição. Agora eu vou juntar aquilo que você viu comigo nas classificações dos reagentes. Reagente eletrófilo, reagente nucleófilo e reagente radicais livres. Eu tenho 3 tipos de reagente. O eletrófilo, o nucleófilo e o reagente chamado radical livre. Então, eu vou ter 3 tipos de reação de adição. Uma adição eletrófila, uma adição nucleófila e uma adição por radicais livres. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha que legal. Ó. Vamos em frente. Cadê? Show. Primeira reação de adição eletrofílica. Primeira coisa que eu faço, deixa eu voltar aqui. Primeira coisa que eu faço. Em cima da seta tem algum catalisador especial? Tem raio ultravioleta? Tem níquel, paládio, platina, calor? Tem algum peróxido em cima da seta? Não. Então, a primeira coisa que vai acontecer nessa reação é a quebra da ligação em partes desiguais, a chamada heterólise. Se vai acontecer uma heterólise, gente, o meu hidrogênio vai ficar carregado positivamente e o meu cloro vai ficar carregado negativamente, por diferença de eletronegatividade. Na minha molécula, eu tenho o hidrogênio com carga positiva e o cloro com carga negativa.
Ali naquele composto orgânico que eu chamo de substrato, existe uma ligação π. Dá para ver que é uma ligação π? Olha lá, a ligação π. E nessa ligação π, ela está unindo dois carbonos. A pergunta que eu faço a vocês é: existe diferença de eletronegatividade entre esses dois carbonos, queridos? Claro que não. Então, essa ligação π que eu coloquei em laranja aí para você, na verdade, vai ser uma região de carga negativa. Porque os elétrons π vão ficar tanto entre um carbono quanto no outro. Então, entre os dois carbonos, haverá um recheio, uma nuvem de energia de carga negativa, porque ali existirão elétrons π. Se aquela região é negativa, eu vou te perguntar uma coisa óbvia, você não ri de mim, não. Quem é que vai atacar o substrato primeiro? Vai ser o cátion ou vai ser o ânion? O que você acha? Porque as cargas de sinais contrários se atraem. Se a minha região, no meu substrato, é uma região negativa, é claro que quem vai atacar o substrato primeiro é quem tem carga positiva. Então, a região negativa vai receber o ataque do cátion. É o cátion que vai atacá-lo primeiro. E quem ataca o substrato primeiro é que classifica a reação. Olha o que eu escrevi para você. O primeiro ataque ao substrato será feito pelo eletrófilo, pelo cátion, porque entre os carbonos só há carga negativa. Então, quem classifica a reação orgânica? É o fará? Não, é a carga do carbono do substrato. Se a carga do meu carbono do substrato é negativa, ele vai provocar o ataque de quem tem carga positiva. E quem tem carga positiva é o eletrófilo, por isso que a adição vai ser do tipo eletrofílico. Todo hidrocarboneto insaturado será classificado, a sua reação, como uma adição eletrofílica. Olha o segundo caso, vamos ver se eu consigo fazer você entender melhor. Adição nucleofílica. Adição nucleofílica é A mais B dando C. Olha o exemplo que eu vou colocar para você. De um aldeído. Olha só com quem que ele vai reagir. Com HCN. Pergunta que eu faço para você. Em cima da setinha, na reação, existe catalisador? Existe raio ultravioleta? Não. Existe níquel com calor? Paládio com calor? Platina com calor? Não. Existe peróxido em cima da setinha? Não. Então eu sei que entre o hidrogênio e o CN vai haver uma quebra por heterólise, por diferença de eletronegatividade. O meu hidrogênio ficará carregado positivamente e o meu cianeto vai ficar carregado negativamente. Eu já tinha deixado aquela setinha verde ali, eu esqueci dela, mostrando que a ligação π é uma apição, hein, gente? É uma apição. A ligação π, ela é capaz de ser atraída pelo oxigênio, já que entre carbono e oxigênio há uma baita diferença de eletronegatividade. Então, se o oxigênio puxa os elétrons para ele, o oxigênio, ficará carregado negativamente, enquanto o carbono vai ficar carregado positivamente. Pergunta que eu vou fazer para Maria Fernanda Falsi. No meu substrato, olha o meu substrato. Para eu classificar a reação orgânica, eu tenho que classificá-lo olhando a carga do carbono do substrato. A carga do carbono do substrato é positiva. Então, quem vai atacar ele primeiro é quem tem carga negativa. E como negativo começa com a letra N, a reação só pode ser de adição nucleofílica. Olha que legal. Existe diferença de eletronegatividade? Não. Então a região fica negativa, propensa ao ataque de quem tem carga positiva, eletrófilo. Existe diferença de eletronegatividade entre os átomos? Existe. Então, se existe, significa que alguém vai tirar elétron do carbono. Como o elemento orgânico é o carbono, eu tenho que olhar o carbono do substrato. A reação é orgânica e o meu carbono do meu substrato, composto orgânico, elemento orgânico, se ele tem carga positiva, é claro que ele está propenso a ser atacado por quem tem carga negativa. É uma adição nucleofílica. Olha o que eu escrevi. O primeiro ataque ao substrato será feito pelo nucleófilo, porque entre os carbonos do grupo funcional, o carbono do grupo funcional tem carga positiva. Tudo bem?
Ali saiu o texto, saiu errado, porque entre os carbonos. Não é isso. Porque, vou corrigir, depois eu mando para vocês no grupo, tá? Porque o carbono do grupo funcional possui carga positiva. Carbono do grupo funcional do meu substrato. Eu tenho que olhar sempre o substrato. Será que está dando para entender? Olha a última reação de adição. A última reação de adição vai ser chamada de reação de adição por radicais livres. Ora, se eu tenho alguma coisa por radicais livres, significa que eu tenho que ter, em cima da seta, um meio catalisador especial. Olha o catalisador que eu coloquei. Níquel com calor. Níquel com calor. Se eu tenho níquel com calor na reação, a quebra da ligação do reagente vai ser por homólise. Olha lá. Então, o hidrogênio vai ficar com o elétron livre, o outro hidrogênio vai ficar com o elétron livre. A ligação π, que vai ser rompida, já que é uma reação de apição, eu vou romper a ligação π em partes iguais. Olha lá, Aline, se eu quebro uma ligação π em partes iguais, cada carbono que compõe a ligação π vai ficar com o elétron livre, vai ficar com o radical livre, olha lá. Elétron livre, elétron livre. Ora, se no meu reagente eu tenho elétron livre, e se no meu substrato eu tenho um elétron livre, o que vai acontecer? Os elétrons livres vão se juntar e vai formar, logicamente, um composto saturado. A ligação π vai desaparecer. Olha o que eu escrevi. O ataque ao substrato será feito simultaneamente pelos radicais livres. Quem que ataca primeiro, o radical livre ou o radical livre? Poxa, os dois são iguais, então o ataque é simultâneo. Agora, na adição nucleofílica, quem que ataca primeiro? Olha lá, o grupo negativo, porque o carbono do meu substrato tem carga positiva. E na adição eletrofílica, quem que ataca primeiro? É o positivo, porque o meu substrato, como não possui diferença de eletronegatividade entre os carbonos, haverá entre os carbonos uma região de carga negativa, sendo propensa ao ataque de quem tem carga positiva. Conclusão, para fechar. No meu substrato, existe diferença de eletronegatividade? Não. A minha região fica negativa? Sim. E quem ataca primeiro é o cátion, adição eletrofílica. No meu substrato, existe diferença de eletronegatividade? Sim. O meu carbono, elemento orgânico, fica carregado positivamente. Sim. Por isso que quem ataca ele primeiro é o negativo, é o nucleófilo, adição nucleofílica. Na minha reação, existe meio especial, catalisadores especiais, condições especiais? Sim. Vai acontecer uma homólise ou uma heterólise? Homólise. Ah, é? Fim de papo. Adição por radicais livres. Eu vou melhorar o texto que está aqui nessa adição nucleofílica, que saiu errado agora que eu estou vendo. Eu vou mandar esses slides para vocês. Tá bom? Então, já deu o meu tempo. Oi. Desculpa te interromper, eu não entendi muito bem a adição por radicais livres. Você pode explicar de novo, por favor? Claro que sim. A adição por radicais livres é a mais fácil que tem, Pina, porque ela depende de um catalisador especial. A partir do momento que aparece um catalisador especial, pode ser raio ultravioleta, pode ser níquel com calor, paládio com calor, platina com calor, pode ser peróxido, em cima da seta, você vai imediatamente saber que é uma reação de adição por radicais livres, porque estes catalisadores rompem, provocam a ruptura da ligação em partes iguais, formando radicais livres. Se acontece isso no reagente, Pina, vai acontecer com a quebra da ligação π no substrato. A ligação π é rompida ao meio. Então, no reagente, eu formo radicais livres, e no meu substrato eu também formo radicais livres. Eles se juntam, formando novas ligações. Por isso, que toda vez que você tiver uma reação, seja ela de adição, seja ela de substituição por radicais livres, você tem que lembrar que tem que ter catalisador especial para que essa quebra por homólise ocorra e para que essa formação dos radicais livres possa acontecer também. Eu não sei se você entendeu assim. Perfeito, Fará. Muitíssimo De verdade? Beleza, de verdade. queridos. Ô, gente, eu tenho que terminar agora. Deixa eu descartar tudo. Vou tirar as minhas mensagens indevidas. E vou olhar para vocês para te desejar, primeiro para te agradecer, né? Você está aqui comigo. Você está aqui comigo desde fevereiro, tomando canseira do Fará.
Queria te agradecer, queria te desejar um período de descanso bacana, que você possa aproveitar esse período para você descansar um pouquinho, você colocar a matéria em dia, que negócio todo. Queria te agradecer de coração, eu te adoro, eu gosto demais de vocês, estou morrendo de saudade de vocês, gostaria de fazer muito mais do que eu estou fazendo ou tentando fazer. Eu, Milena e Newton. Nos vemos, se Deus quiser, na primeira semana de agosto, espero que vocês possam realmente descansar um pouquinho, botar a cabeça em ordem, a gente tem muito tempo pela frente. Vou mandar para vocês, durante esse período, toda a programação do segundo semestre, agora eu vou ter tempo de pensar, dar uma respirada, e eu mando todas as informações que vocês precisarem. E o que vocês precisarem também, façam contato comigo, eu estarei sem aula com vocês, mas estarei em atividade, tirando dúvida no WhatsApp, né? Fique bem à vontade, estou à sua disposição. Fiquem com Deus, muita paz, muito obrigado por tudo, tá, meninas, meninas? Um beijo, tchau. Valeu! Obrigada, Pará. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado, gente. Vocês são fantásticos. Eu vi aqui no chat se alguém está me perguntando alguma coisa. Pará, tudo jóia? Beleza? Eu queria tirar uma dúvida com você. Claro que sim. Na parte da eliminação, você falou que o substrato ele é instável. Não, não, não. Na eliminação, o substrato é estável. Tá? E aí ele forma... Ele vai gerar um composto instável. Por isso que é mais difícil de acontecer, Aninha, tá? É muito mais difícil de acontecer essa reação. Mas você vai ver comigo depois, com calma, o porquê que acontece, quando que acontece. Você vai ver que na reação de eliminação, normalmente eu preciso de uma outra substância que vai funcionar como uma espécie de catalisador, porque ela simplesmente sozinha não consegue reagir, entendeu? Ela precisa de alguma coisa que possa fazer com que a reação efetivamente ocorra. Tá? Entendi. Obrigadão. Um beijo, tá? Boas férias, bom descanso. Tchau. Você também. Tchau. Valeu.